Tá? Chamamos agora o professor Otávio Correia de Melo Neto. Professor Otávio, por favor, doutor Otávio, pode abrir sua câmera. Bom Professor dia, Tomiz, boa tudo tarde. bom? Tudo bem? Como vai, meu amigo? Tudo Tudo bem? bem, obrigado. E o Tá, senhor, como é que está? Estou bem, prazer em tê-lo Coisa aqui. boa. É um prazer para mim também estar compartilhando esse momento com vocês. Assistir aqui a palestra do nosso professor convidado, professor Juan, uma maravilha. Para mim, que não sou da área de saúde, eu acho que é mais enriquecedor ainda. Sim, mas o senhor é uma pessoa muito importante para nós entendermos essa magnitude do exercício da saúde. E, certamente o trabalho do senhor vai nos brindar com a complementação daquilo que nós temos dificuldade ainda de ter, né? Eu vou apresentar o senhor agora, pode ser? Claro, estou à disposição. Vamos lá. Vamos lá. O doutor Otávio Correia de Mello graduou-se com laurea universitária. Para quem não sabe, laurea universitária é uma condecoração dada aos melhores estudantes de graduação. Ganhou essa laurea, aliás, conquistou essa laurea universitária em Relações Internacionais pela Faculdade Integrada do Recife. É especialista em estudos especializados em relações internacionais, mestre em relações internacionais pela Universidade de Açores, dos Açores, possui estudos avançados em relações internacionais pela Universidade de Coimbra, foi professor de graduação em relações internacionais na Universidade Estadual da Paraíba e na Universidade Federal de Sergipe, assim como professor e coordenador dos cursos de Relações Internacionais, Comércio Exterior e Gestão Pública na Universidade de Potiguar. Atualmente é Dean of International Affairs do Grupo Tiradentes, além do diretor executivo do Tiradentes Instituto at the University Massachusetts em Boston. Professor, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor pode preparar a sua palestra, o senhor tem 30 minutos para fazer. Eu estarei aqui à disposição, o pessoal do Labins tem um prazer enorme em tê-lo conosco. Para mim é um prazer também, professor Tomir, é um prazer estar com todos aqui, compartilhando um pouco não só da importância do processo de internacionalização hoje de currículo e também de pesquisa, mas também compartilhar um pouco das ações em que o Grupo Tiradentes tem realizado e que, por consequência, todos que estão aqui, que são de alguma forma vinculados ao Grupo Tiradentes, vão poder utilizar e aproveitar as oportunidades que têm sido criadas, tanto para alunos como para professores e como para parceiros também. Então, vai ser um prazer compartilhar um pouco disso tudo com vocês. Vamos lá. Importante, importante essas ações da Unicef Tiradentes, porque ela abre a oportunidade para estudantes que estão participando da nossa palestra hoje possam almejar a possibilidade de conhecer Sergipe, fazer o seu doutorado, seu mestrado aí, e a Unicef ela está de parabéns com o trabalho que está desenvolvendo e sabendo que o senhor está fazendo uma revolução aí dentro. Obrigado. Não, sem dúvida nenhuma. Hoje, na contemporaneidade, é impossível você pensar numa carreira, sobretudo acadêmica, que ela não seja vinculada aos aspectos de internacionalização, né? Não tem como você pensar em ser um pesquisador e você não aprender um segundo idioma, ou quiçá um terceiro idioma, e você não está vinculado a outros centros de pesquisa que não só os da sua região. Então, obviamente que isso é um advindo que não é exclusivo do mundo acadêmico. Pensar numa carreira acadêmica, pensar no processo formativo enquanto pesquisador, ou até mesmo enquanto profissional de educação física, é fundamental que a gente hoje esteja vinculado a todos os processos e a todas as dinâmicas acadêmicas e não acadêmicas que o mundo termina proporcionando. Eu imagino que para um profissional de educação física, por exemplo, seja de extrema importância entender as novas formas de lidar com o próprio corpo dentro da conjuntura imposta pela tecnologia. Não? Então, muda completamente a sua dinâmica, a sua forma de lidar e, obviamente, implica necessariamente um entendimento diferenciado por parte dos profissionais. Então, como fazer com que a gente esteja permanentemente antenado, vinculado a outros centros
de pesquisa para que a gente não fique para trás nos processos de mudança que acontecem de maneiras tão repentinas e fortes. A gente sabe que dos últimos 20 anos para cá, a capacidade de desenvolvimento tecnológico ele foi potencializado por números muito altos, né? Enquanto durante a primeira parte do século passado a gente determinava o espaço temporal de uma maneira em que as evoluções tecnológicas aconteciam em períodos de décadas ou até mais. Hoje a gente, dentro de 2 anos, o que a gente considerava extremamente avançado passa a ser um ponto não muito válido. E sem dúvida nenhuma, as implicações dentro de todas as profissões, entre elas a do educador físico, também termina por ser impactado. O que acontece quando a gente para pensar o futuro do trabalho, e isso é um tema que eu tenho muito cuidado e gosto muito de trabalhar, é que o processo formativo ele não pode ser o mesmo, porque a gente não vai encontrar o mesmo mercado de trabalho que a gente tem hoje daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Então, um profissional de educação física ou qualquer outro profissional que se formou há 10 anos atrás, possivelmente recebeu uma formação completamente diferente ao profissional que se formou hoje, né? E isso faz com que a gente precise necessariamente ter uma capacidade de uma resiliência extremamente forte no nosso mecanismo de aprendizado. Então, onde é que entra a internacionalização desse processo? A internacionalização ela entra dentro de aspectos muito fortes, desde o processo formativo básico, certo? Até uma capacidade integrativa mais significativa no que se diz respeito aos mecanismos de estruturação da sua formação. Como, por exemplo, se a gente pega as nossas principais parcerias, o Grupo Tiradentes hoje tem parceria com pelo menos 75 universidades diferentes no mundo afora, e isso faz com que a gente tenha perspectivas completamente distintas do processo formativo. Se a gente comparar com a formação que a gente tem dentro da Universidade Tiradentes com as universidades europeias, ou então com as universidades americanas, nós temos parceria, a gente percebe que o processo formativo ele é bem diferente, mas porque o mercado também é muito diferente, né? Mas existem coisas que se tocam, e essas coisas que se tocam que são extremamente importantes para que a gente construa pontes e traga processo de aprimoramento na nossa formação e dentro da nossa profissão. Eu poderia citar vários, mas eu vou citar um que está fervendo aí. A questão da saúde enquanto um aspecto de bem global. Se a gente pega o processo de pandemia que está acontecendo, que proporcionou com que a gente tivesse esse seminário exclusivamente online, não presencial, a gente entende de maneira muito clara as implicações e as necessidades em termos de conexões entre centros de pesquisa, entre universidades, entre as economias do mundo. E isso é muito curioso, porque a área de relações internacionais ela é encaixada dentro da área de humanidades, né? E não somos uma ciência praticamente, né? Usamos de outros artifícios de várias ciências diferentes para fazer processos analíticos. E para a gente é muito perceptível o poder que determinadas instituições possuem nesse processo. O Estado, que muitas vezes ele é considerado uma entidade que não é muito bem vista por algumas vertentes ideológicas, entre elas o próprio liberalismo, a gente vê que o papel do Estado é fundamental para garantir determinados aspectos da sociedade, seja ela qual for, seja qual direcionamento aquela sociedade entenda que deva ter nos aspectos econômicos e sociais. O fato é que o Estado ele não existe à toa. E por que eu estou tratando desse assunto num momento de discussão em que a gente fala sobre saúde, que é uma coisa tão micro, né? Pelo nível de vulnerabilidade que a gente se encontra. Uma coisa muito curiosa é que um dos primeiros movimentos que aconteceram quando começou o processo de pandemia foi o cancelamento das Olimpíadas. E isso mostra pelos próprios países, isso mostra de maneira muito clara o quanto a gente está vulnerável e o quanto as nossas profissões, independente do nível de impacto que elas causem no aspecto internacional, o aspecto internacional provoca de maneira muito clara, rápida e eficiente o impacto no micro, na nossa profissão cotidiana. Então, desde o aspecto da possibilidade de viagens de maneira muito constantes, isso faz com que isso surja
percepções completamente distintas acerca da nossa compreensão e da nossa capacidade de lidar com as diferenças entre os países, inclusive no que se diz respeito a doenças. Vale salientar, por exemplo, que para poder você ser um viajante brasileiro, na maior parte dos países do mundo, caso seja solicitado, você tem que apresentar a carteirinha de que você tem a vacinação contra a febre amarela, justamente para que não haja uma disseminação. Então, essas questões fitossanitárias, as questões sanitárias são de extrema importância. E um profissional, e todos os profissionais da área de saúde, eles possuem um aspecto ainda mais delicado dentro desse processo, que é o aspecto da percepção acerca dessa fragilidade, né? De que essas fragilidades elas não possuem barreiras. Então, como vocês podem ver, o aspecto da internacionalização ele não fala sobre apenas uma dinâmica. Ela trata de dinâmicas completamente distintas. Desde uma dinâmica que vem de uma maneira mais genérica, tratando sobre as relações entre os países e as implicações sobre a nossa vida cotidiana, até aspectos que tratam diretamente sobre o futuro da nossa profissão. Vocês já pararam para pensar que daqui a um tempo a gente vai poder, sobretudo depois de uma experiência feita essa que nós estamos tendo, de uma ampliação da virtualização da nossa vida, de que a gente vai poder contratar profissionais de outras partes do mundo para fazer trabalhos diretamente nossos? Isso é um aspecto muito curioso. O nosso mercado de trabalho ele vai mudar de maneira muito forte, né? E para isso a gente precisa estar muito mais bem preparado. E para estar bem preparado, a gente precisa estar conectado com as várias redes que são compostas pelo mundo. E o laboratório que está promovendo esse evento, ele parte desse princípio para poder construir a sua base de formação, não só científica, mas relacional também, no que se diz respeito ao processo de formação dos alunos. Então, isso é muito curioso. Outra coisa muito forte e que tem a ver com esse aspecto de saúde global é justamente a capacidade que a gente vai ter de gerenciar momentos de crise específicos sobre essa e quais serão os papéis dos profissionais de saúde nesses cenários que podem se tornar cada vez mais frequentes. Uma coisa muito importante nos processos de negociações internacionais que têm ocorrido é a fragilidade acerca do processo de desenvolvimento que tem sido escolhido pelos principais países do mundo, entre eles o Brasil. A gente não pode esquecer que o Brasil está entre as 10 principais economias do mundo, apesar de todas as dificuldades que a gente vem passando, inclusive pela sua dimensão territorial. Então, o modelo de desenvolvimento escolhido pelos países implicam diretamente no avanço ou não de situações tais como essa que vieram a ocorrer no nosso cenário socioeconômico. A previsão dos especialistas é que nos próximos anos, se a gente conseguir continuar num processo de desenvolvimento pouco sustentável, situações como essa que a gente está vivendo hoje vão se tornar cada vez mais frequentes. A gente demorou 100 anos, mais ou menos, para ter uma nova pandemia que paralisasse significativamente o mundo, mas isso possivelmente não vai acontecer novamente só daqui a 100 anos. A gente vai ter que se acostumar. E no momento que a gente desmata mais, que a natureza, a gente fica mais vulnerável ao nosso processo fica mais vulnerável socialmente em relação aos novos tipos de doença que podem aparecer em decorrência dessas situações. E não só isso, outros aspectos também, como os aspectos do derretimento das calotas polares, que proporcionam, inclusive, o ressurgimento de doenças que já estavam extintas, entre aspas, há muito tempo, ou que não tinham contato direto com o homem. É muito interessante porque na geografia existe um conceito muito importante, que é o conceito de risco. E só se trabalha com risco na geografia quando a gente está trabalhando em geografia humana, quando existe um ser humano. Então, os desastres naturais, se eles acontecem no meio da floresta amazônica, aquilo não é um desastre, aquilo faz parte do ciclo da natureza. Então, não há risco a ser medido. O risco está quando o ser humano passa a ter um contato. Então, esse risco ele vai aumentar significativamente nos próximos anos. E aí a pergunta que surge é o seguinte: então, como as universidades estão lidando com esse tipo de situação? Como é que a gente vai proporcionar um processo de formação diferenciado entre os nossos alunos, um processo de formação contínua para os nossos professores e um processo de aprimoramento dos processos por parte das instituições de ensino superior para garantir que esses alunos que estão entrando no mercado de trabalho daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos,
eles têm um processo formativo que não seja focado no hoje, mas focado no amanhã, diante da velocidade em que as coisas estão mudando. Isso é o grande desafio, né, da chamada educação do século XXI. Mas, sem dúvida nenhuma, eu coloco 3 pontos aqui que são fundamentais para que a gente consiga entender esse processo. O primeiro deles é a universidade passa a compreender que o processo formativo ele não se dá mais de maneira tradicional, ou seja, apenas numa sala de aula. Então, há uma tendência que exista daqui para frente um processo formativo, isso já acontece em boa parte do mundo e no Brasil está começando a ser alterado, mas é um processo formativo que não é mais o processo formativo tradicional, ou seja, o aluno passa 4 horas todos os dias sentados numa carteira na frente do professor. E o professor passa a ser, na realidade, no momento que não vai haver mais esses momentos com tanta frequência, um facilitador do processo de aprendizagem. Isso é importante, mas isso é um fluxo que já estava acontecendo. Boa parte de países desenvolvidos já fazem isso há pelo menos 20, 30, 40 anos. Existem vários exemplos que a gente podia dar, entre eles a Escola da Ponte em Portugal, só para a gente permanecer aqui no mundo ibérico. Se a gente for olhar o segundo aspecto, é o segundo aspecto chamado de empregabilidade, ou seja, a gente não vai medir mais a qualidade do nosso curso por um ENAD da vida ou por qualquer outro mecanismo de prova. A gente vai medir a nossa qualidade do curso pelo nível de empregabilidade dos nossos alunos, ou seja, quantidade de pessoas que saem da universidade e conseguem emprego na sua área de maneira rápida e efetiva. Eu acho isso muito legal. Se você analisar as universidades francesas, por exemplo, isso já é sobretudo as universidades privadas francesas, que tem um foco menos em ciências básicas, né, fundamentais, como filosofia, como ciência política, como história, etc. e tal, mas tem um foco no mercado de trabalho. A gente identifica isso. Existem, por exemplo, universidades francesas que se vendem como eu tenho 89% de empregabilidade, ou seja, você entra e você tem quase certeza que você tem 89% de chance de sair de lá e estar trabalhando quando se formar, sobretudo numa grande empresa. Uma outra coisa muito importante, a terceira delas, que é justamente a área que eu trabalho, que é a parte de internacionalização. Os processos de formação eles estão muito rápidos e mudando também, junto com esses processos de mudança do mundo, de maneira muito rápida. Então, o que é que acontece? A gente precisa ter universidades preparadas para lidar com esse processo tecnológico. Então, por exemplo, é possível que daqui a um tempo o professor Juan seja um professor da UNIT. Por que não? Ou seja, a gente não precisa ter só o professor da casa, porque as ferramentas tecnológicas eles terminam criando espaços de convivência para que a gente aproveite os melhores, de fato, dentro do nosso processo formativo, e não só, mas também como facilitadores de um processo de construção mais ampla de formação. Uma formação que não é focada só no conteúdo, mas uma formação que ela é focada em problemas. E aí vem uma série de metodologias que já são trabalhadas, e a área de saúde desbravou isso, como é o PBL, a formação baseada em problemas, pode também ter a formação baseada em projetos. E isso são coisas que estão acontecendo já há bastante tempo, mas que em algumas sociedades, entre elas a brasileira, há uma certa resistência. E por incrível que pareça, essa resistência muitas vezes não é da universidade e não é do professor. Essa resistência é do aluno. Isso é muito comum quando a gente vai trabalhar com alguns tipos de metodologia ativa e a própria pessoa que está no processo assim, mas eu estou aqui pagando uma formação, eu estou aqui atuando diretamente com a universidade porque eu quero ver aula. E a percepção de ver aula é uma percepção conservadora da aula. Então, por exemplo, tem uma coisa que os historiadores falam muito, né? Tem 2 instituições que continuam exatamente iguais ao século XIX, a igreja e a sala de aula. A forma de estruturação, a forma de trabalhar, a forma de lidar e etc. e tal. A igreja católica, vale salientar, a igreja católica é a sala de aula. Então, o processo de mudança é mais lento dentro de determinadas instituições. Mas isso não pode acontecer e nos últimos anos isso tem se demonstrado de maneira muito eficiente. Eu poderia dar uma série de exemplos para vocês, mas eu vou me deter a um especificamente que me chama muita atenção. Um dos parceiros da gente aqui nos Estados Unidos é o MIT, e a gente tem desenvolvido algumas atividades muito interessantes no que diz respeito a questão de formação na parte de tecnologia, etc. e tal. Afinal de contas, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, a gente quer buscar nos nossos parceiros o que eles têm de melhor para nos oferecer. E eles têm um laboratório de desenvolvimento muito curioso, que os alunos vão resolver problemas tecnológicos, sim, mais voltado para cunho social. E eles fazem isso em outros países, né? Coisas que possam ser aplicadas dentro do próprio país, mas que são
na realidade, focadas em desenvolver um problema principal de outra região do mundo, normalmente África ou Ásia. Isso é uma forma muito interessante, porque isso mostra o quanto você está preparando aquele profissional não só para aquele local. Então, voltando para o ponto de internacionalização, essa é a forma em que a internacionalização colabora. A gente tem que tirar da nossa mente a internacionalização como um processo complexo, que não é. Tirar da nossa mente a internacionalização como um processo que constrói apenas dentro de um aspecto de mobilidade. Isso não acontece. A prova disso é que nesses momentos de pandemia a gente está atuando, o próprio Grupo Tiradentes está atuando com mobilidade internacional virtual, ou seja, eu tenho vários alunos que estão cursando disciplinas virtuais em outras universidades, sobretudo espanholas. A Espanha é um país que para nós é um exemplo muito importante a ser seguido, uma vez que eles são muito abertos a esse processo de internacionalização. Então, na América Latina também, mas sobretudo a Espanha. Então, há sim um processo importante a ser salientado de que a internacionalização ele é muito mais amplo e pode estar vinculado à rotina e não só à experiência no exterior física. Obviamente que a experiência no exterior física ela é extremamente importante, mas não só para o processo de formação profissional, sobretudo para o processo de formação pessoal, né? E aí, como operacionalizar isso? Como fazer com que esse processo de internacionalização ele faça parte da rotina e não mais? E aí existe uma série de desafios. Eu posso dizer o primeiro e talvez o mais gritante, que para os estrangeiros é muito chocante: a língua. Aí você fala assim, mas aí o espanhol a gente sabe. Não, não é assim. Uma coisa é você querer saber espanhol para assistir uma palestra, outra coisa é você se desenvolver em outro idioma, né? E a língua tem sido o maior empecilho, não só em relação a professores, não mesmo. A gente tem, pelo menos na UNIT, na Universidade de Tiradentes, a gente tem muitos professores, inclusive estrangeiros, latino-americanos, professores que falam mais de um idioma. Então, em termos de estrutura organizacional, isso não tem sido problema. Mas o aluno tem muita resistência. Se a gente pega os dados, a sociedade brasileira ela tem menos de 10% da população que diz que fala um segundo idioma, diz que fala inglês, desculpa, inglês especificamente. E quando a gente vai para os que falam realmente, isso é menos de 5%. Então, como internacionalizar o ensino de um país em que a maior parte da população não sabe falar um segundo idioma? Isso é um desafio. Isso faz a gente ser menor? Não. Mas isso faz com que a gente esteja menos inserido dentro desse processo comparado aos outros países. Mas por que isso acontece? Por vários aspectos socioeconômicos. A gente poderia tratar aqui de vários aspectos quanto ao problema de formação que precede, inclusive, um segundo idioma. Mas existe um aspecto que é cultural, que é muito forte. A gente é um país muito grande. A parte lindeira da gente, a parte fronteiriça da gente com os outros países latino-americanos, ele é pouco habitado. A gente é fortemente habitado na costa. E a gente tem tanto problema interno, a gente tem tanta coisa para resolver dentro da gente, que a gente se conecta pouco com o mundo. Eu falava, Otávio, não é verdade. Se a gente for analisar em termos comparativos, sim. Nós interagimos muito pouco, né? E uma expressão que só existe no português do Brasil, que é o gringo. O português de Portugal depois adquiriu isso, mas é uma expressão brasileira. E a expressão do gringo é justamente para diferenciar o outro. A gente nem diferencia entre eles. Isso é uma coisa muito curiosa, né? A gente tem uma expressão do estrangeiro de tão pouco que a gente se relaciona com ele. Então, eu posso falar por mim, inclusive. Eu sou do interior de Pernambuco e eu digo a vocês que a primeira vez que eu tive um contato efetivo com um estrangeiro na minha adolescência foi uma tia minha que era casada com um chileno. Mas era o único contato que eu tinha. Isso não existia na sociedade propriamente dita, né? Até a mobilidade, muitas vezes, entre os estados, isso é muito pequena, né? Quiçá entre os países, considerando o Brasil, pessoas que vêm. Existiu, sim, um movimento muito importante na parte de educação entre o Brasil e os países latino-americanos na década de 60 e 70. Houve uns programas de formação muito importantes. Nós temos muitas pessoas formadas na América Latina no Brasil. E isso é muito curioso, que é uma política que o Brasil não pratica mais já há pelo menos uns 30 anos. Mas, bem, voltando para o tema da internacionalização, e aí trazendo um pouco mais da nossa experiência, como a Universidade Tiradentes tem proporcionado esse tipo de
de ação diretamente vinculada à formação. E aí, tratando não a Universidade de Tiradentes como uma instituição exclusiva de modelo, mas como um exemplo na nossa região. Se a gente comparar a Universidade de Tiradentes com as outras universidades, inclusive públicas da região Nordeste, nós sim temos um processo de internacionalização diferenciado. E aí, existe uma série de coisas que foram feitas. O papel do professor é fundamental. Aqui eu posso dizer que praticamente todos os professores do Labinha, eles têm, de fato, uma formação que proporciona e trazem uma série de outros profissionais internacionais para fazerem parte do processo formativo daqueles que o compõem. E isso é muito importante, porque o contato é a primeira barreira que precisa ser quebrada. Eu lembro que a gente chegou a trazer alguns estagiários estrangeiros para trabalhar em empresas locais, isso quando eu atuava no Rio Grande do Norte, e naquele momento aconteceu uma coisa muito curiosa. Uma das empresas que recebeu esse estagiário, depois me chamou e falou assim, Otávio, depois do estagiário com desse espanhol que a gente recebeu, todo mundo dentro do departamento quis aprender a falar espanhol. Todos se matricularam. Então, a primeira barreira que a gente precisou quebrar foi a barreira do contato. E essa barreira foi quebrada fortemente pelos professores. Depois a gente vem para o segundo passo, que é como isso vai ser estruturado. E aí houve um investimento significativo na ampliação de parcerias. Então, hoje, por exemplo, nós temos parceiras em todos os continentes. Nós temos alunos que todos os anos vão para a Polônia, eu posso falar os óbvios, né? Estados Unidos, Portugal, Espanha, então são os óbvios, tal como Chile, Peru, México, mas eu vou falar outros que não são óbvios e provocam isso, e provocam esse interesse dos alunos. Polônia, Letônia, China. A gente fechou parceria também agora, não mandamos ainda, mas a África do Sul especificamente, lá na Universidade de Joanesburgo. Então, assim, a gente tem provocado interesse e tentar mostrar isso como um processo diferencial. E isso é muito importante, mas o profissional tem que entender isso primeiro. E no nosso caso, tem uma ação muito específica, que foi a ação de criar um instituto no exterior que proporcionasse para a gente uma abertura diferenciada. Aí, de fato, isso é um processo muito específico da Universidade de Tiradentes, porque a gente criou um instituto que hoje ainda é o único que eu tenho conhecimento dentro da desculpe, dentro da nossa estrutura brasileira de modelo de internacionalização, inclusive as grandes universidades, USP, Unicamp, não trabalham com esse modelo, nós estamos sendo pioneiros, que é criar um instituto no exterior em parceria com outra universidade para fazer com que a gente consiga, de fato, um processo de internacionalização mais efetivo, né? Ou seja, utilizar esse instituto como se fosse um catalisador do nosso processo de internacionalização. E aí, quando a gente foi escolher, a primeira pergunta que a gente fez foi: onde é interessante que a gente fique para que seja, de fato, interessante para o nosso aluno? Porque a universidade ela só existe para formar, só existe porque ela precisa formar pessoas, tá? Seja como profissionais no sentido lato, ou seja como pesquisador, seja como formar. A gente tem que formar pessoas. Então, onde seria mais interessante a gente fazer com que o nosso aluno tivesse contato? E aí se pensou em vários lugares do mundo. E entre os lugares do mundo que foi pensado, decidiu-se por Boston, por ser o principal polo acadêmico das Américas como um todo, mas também por possuir em uma única cidade duas das maiores instituições de ensino do mundo. Então, o que foi que aconteceu? A gente conseguiu analisar alguns dados, e eu vou passar esses dados para vocês só terem uma ideia da grandiosidade da região. Boston, enquanto cidade, ela é uma das 60 melhores cidades do mundo em termos de nível de bem-estar e saúde, né? Para o cidadão, certo? Para quem vive nele. Além disso, a gente tem em Boston 55% de não brancos como residentes. 55%. Isso mostra o nível de diversidade que a cidade possui. Além do que, 30% do total da população é de estrangeiro. Se a gente levar em consideração, certo? Só Harvard e o MIT, a cidade comporta 125 vencedores de prêmio Nobel. Então, é muita coisa, né?
E isso fazia com que a gente realmente tivesse o interesse de criar um modelo de internacionalização universitária em que permitisse aos nossos pesquisadores um contato direto. Aí você vê, entre os nossos cursos de doutorado, a gente tem 2 cursos que ganham imensamente com esse relacionamento que a gente tem aqui, que são o PSA, né, o Programa de Saúde e Ambiente, e o PIBID, que é o Programa de Biotecnologia. E aí a gente tem se a gente analisar em termos de hubs de inovação, existe um índice chamado Global Innovation Hub, que fala sobre quais são esses principais hubs de inovação. E aqui, a parte de ciências médicas, Boston está localizado como o 2º maior campo do mundo. Em relação à nanotecnologia, ele possui aliás, a nanotecnologia e ciências médicas é o 2º maior do mundo. E em relação à indústria de telecomunicação, é o décimo. Ou seja, nanotecnologia e ciência médica, que está diretamente vinculado aos nossos programas de doutorado em biotecnologia e em saúde e ambiente, a gente está no 2º maior polo do mundo. Obviamente, respeitando a diversidade da ciência e as especificidades que existem entre os objetos de pesquisa. Mas isso foi, de fato, um ponto decisivo no processo de escolha. E aí a gente terminou criando um instituto em parceria com a universidade local, que é a Universidade de Massachusetts, Boston, só para vocês entenderem por que a gente sempre fala UMass Boston. Porque a UMass ela tem uma série de UMass. Tem a Boston, tem a USTA, tem Amherst, tem Dartmouth, tem outras UMass, e elas são independentes, apesar de fazerem parte do mesmo sistema. Elas possuem um chanceler específico, um reitor específico e por aí vai. Quando a gente se juntou com a UMass, apesar de ser um relacionamento aberto e a gente manter contato com outras universidades do mundo, outras universidades do ecossistema de Boston, a gente definiu que existiam 4 focos de pessoas que a gente, de atores que a gente gostaria de inspirar. Afinal de contas, a nossa missão é inspirar pessoas a expandir os horizontes. Então, a gente tinha as pessoas, enquanto seres humanos, pesquisadores, né, empresas e indústrias, organizações sem fins lucrativos e instituições de ensino. E aí a gente terminou construindo 4 valores fundamentais para poder a gente desenvolver as coisas aqui do nosso projeto, que é educação internacional, transformação social, impacto global e fortalecimento da parceria Brasil-Estados Unidos, porque isso termina abarcando todas as áreas de conhecimento. E aí, a gente, dentro dessa lógica, a gente passou a desenvolver uma série de portfólios, um portfólio, na realidade, com uma série de programas, os quais poderiam servir de experiências. Além da mobilidade internacional comum, eu vou falar alguns programas que o Instituto construiu no decorrer desses anos e que já estão rodando. Esse ano ia ser um ano de muita movimentação, mas infelizmente aconteceu a crise do Covid e a gente teve que postergar para o próximo ano. Mas eu vou citar só alguns programas. A gente tem um Global Education Lab, onde alunos vêm do Brasil para cá para ter uma experiência de 1 semana até 1 mês em laboratórios de educação no local aqui, com parceiros nossos, para desenvolver coisas semelhantes no Brasil. Nós temos disciplinas compartilhadas internacionais, a gente já teve isso no doutorado de educação. A gente tem um portal de compartilhamento de ciência, que é o portal Inspire-se. A gente tem um programa para americanos irem para o Brasil, que é o Global Citizenship Program, que trabalha com a experiência cidadã em nossas áreas de trabalho social, aí em Aracaju, em Maceió e no Recife. A gente também tem alguns programas na área de saúde, a gente tem internato de medicina, estamos em negociação para internatos em outras áreas, né, experiências de estágio em outras áreas de saúde, como enfermagem, como farmácia, como, não me vem todos à mente, mas farmácia, enfermagem, até serviço social também. Nós também temos disciplinas internacionais na área de saúde, vamos começar a desenhar para o próximo ano. E na parte de inovação, a gente tem uma parceria muito forte com o MIT, já tivemos 2 grandes eventos. Vamos ter também nesse ano ainda, o Tiradentes Solutions, que é um edital que vai ser aberto para trabalhar com soluções de problemas das cidades em que nós temos campos e baseados em experiências que já ocorreram e foram bem-sucedidas aqui em Boston. Então,
isso foi apenas algumas das oportunidades que a gente tem criado no decorrer desses anos, porque a gente entende, de fato, o nível de importância que existe no processo formativo do aluno em relação a essa capacidade de ter experiências no exterior, de ter experiências internacionais. E essas experiências internacionais, muitas vezes, ocorrendo sem a gente sair de dentro do campus. Esse seminário é um exemplo em si, mas eu posso dar outro exemplo. Em janeiro, a gente teve um evento do MIT dentro do campus de Aracaju, com alunos de Alagoas, alunos de Pernambuco, alunos de Aracaju também, de Sergipe, todos do Grupo Tiradentes, desenvolvendo startups na área da educação, junto com 7 estudantes, 7 alunos do MIT, que passaram um mês conosco. Então, assim, isso, mas aí o empecilho que eu falei lá no começo, o idioma, o evento foi todo em inglês. Então, a gente precisa estar preparado. A grande questão é, as ondas passam, mas a gente precisa estar preparado para, de fato, construir, aproveitar as oportunidades que são construídas no decorrer das experiências que são no decorrer do andar de formação da gente, para que a gente possa ter experiências realmente válidas nesse processo formativo. Então, só para encerrar minha fala, é muito importante que a gente construa, de fato, um modelo de internacionalização que ele seja, de fato, seja realmente estruturado a garantir as possibilidades dentro da própria universidade. Porque muitas vezes a viagem ela não é uma realidade para muitos alunos. Ela não é uma realidade para, muitas vezes, não só por questão financeira, mas porque não pode deixar um trabalho, porque já é casado, porque tem filhos. E a gente não pode fazer com que esses alunos deixem de ter essas experiências. Então, a internacionalização, para mim, e para a maior parte dos especialistas em educação e futuro do trabalho, ela não é mais uma escolha. Ela é uma necessidade pujante de investimento institucional e uma realidade pujante por parte da necessidade do aluno ter uma formação diferenciada e ser um profissional diferenciado. Então, eu não vou arriscar em dar algum tipo de exemplo na área de educação física, mas eu imagino que para um profissional da educação física que tem experiências com diferentes técnicas mundo afora, seja muito mais fácil dele conseguir arrumar um bom emprego, dele conseguir ter de atuação mais ampla e menos restrita, né? Então, eu acredito nisso. Eu queria agradecer. Eu encerro aqui minha fala e passo a palavra para o professor Tomires. Estou à disposição para qualquer questionamento e queria agradecer de antemão a oportunidade de ter sido colaborador aqui nesse evento. E um agradecimento especial ao professor Tomires e ao professor Estélio, que tiveram muita paciência comigo, mas é que não tem sido muito fácil os desafios desde que a gente começou na pandemia e terminamos por assumir uma série de outras responsabilidades além das comuns, né? Não, que é isso, Otávio. O seu trabalho está muito claro que é recheado de muitas opções, porque você busca isso é interessante. Eu entendo que a sua fala é uma fala muito, muito rica e eu acho que ela apeteceu para muitas pessoas. Falar assim, por que eu não sou na Unic também? Na Unic também? Por que eu tenho que entrar nessa faculdade? Acho que você conseguiu apresentar isso muito bem. Você conseguiu demonstrar que o processo de internacionalização que a Unic traz, que você traz com essa malha de possibilidades, deixou muita gente com água na boca, muita gente com vontade. Tanto que uma colega nossa, a Marcela Costa, ela fala o seguinte: traga programa suporte para Porto Seguro também. Ela está querendo que Porto Seguro também também tenha como está tendo aí em Aracaju. O senhor falou de outras possibilidades. E aí, professor, primeiro eu pedi desculpa porque eu foquei muito na nossa experiência, mas e não falei de maneira mais genérica, mas é porque às vezes, quando a gente trata de internacionalização, as pessoas acham que é uma coisa muito, muito distante. E eu acho que a experiência da Universidade Tiradentes ela é muito, muito interessante, porque a gente está falando
de que nós conseguimos construir tudo isso que eu falei, de uma cidade periférica. Aracaju é uma cidade periférica, numa região periférica e um país periférico. A gente não está negando disso a importância, mas a gente não está nos centros de poder, nos centros econômicos. Nós não estamos falando de uma universidade que está em São Paulo, de uma universidade que está no Rio de Janeiro, de uma universidade que está em Boston. A gente está falando de uma universidade, de uma cidade feita Aracaju, no Nordeste do Brasil, e que a gente, sim, conseguiu construir ações muito interessantes, muito significativas e impactar muita gente. E aí, só para deixar claro, como é o nome da professora? Marcela Costa. A professora Marcela, que é o seguinte, tudo que o Grupo Tiradentes, de um modo mais amplo, não só a Universidade Tiradentes constrói, ela é, a princípio, de exclusividade nossa, mas está sempre aberto para parcerias e compartilhamentos. Nós temos vários programas nossos que ocorrem aqui em Boston, que são com outras instituições que são parceiras nossas, brasileiras. Então, estamos às ordens para papear também e construir algo em conjunto. Parabéns. O João Paulo Rodrigues, parabenizando pelo trabalho, diz que a sua palestra é muito rica. Também a Marisa Yuskov, também parabenizando pelo trabalho. O Ronaldo Lins diz o seguinte, Ronaldo Lins Meira, ele faz o seguinte: estamos na era da globalização, o segundo idioma não mais é hobby, e sim uma necessidade. E ele está reforçando essa questão do idioma que nós temos a necessidade de aprender. Né? Tem uma... o Emanuel faz assim, a Marcela mesmo fez um elogio para Porto Seguro, pedindo para Porto Seguro, ela fala o seguinte: vejo muito fisioterapeuta entrando na área do profissional de educação física e também profissional de educação física entrando na área da fisioterapia. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Ele está falando de duas profissões distintas. Eu vou me arriscar a responder, tá? Como eu falei, eu sou formado em relações internacionais. Mas eu vou responder de uma maneira mais genérica, porque isso não é uma coisa que acontece só com educação física, com fisioterapeuta, isso acontece em quase todas as profissões hoje em dia. Possivelmente, algum cientista político vai dizer que quem é formado em relações internacionais termina entrando na seara dele, do mesmo jeito que alguns outros profissionais, até o médico hoje reclama que alguns profissionais específicos estão entrando mais na área deles e etc. e tal. Isso na minha perspectiva, isso é um caminho sem volta. A gente está caminhando para um modelo de formação muito multidisciplinar e que, tirando coisas muito específicas, as áreas vão todas elas se tocar. Então, a gente tem que estar preparado para a diversidade. Então, não adianta, isso vai acontecer, isso vai se intensificar. É possível que outros profissionais comecem, não só o fisioterapeuta, mas outros profissionais comecem a entrar também na área de educação física e haver essa interseção entre áreas cada vez mais forte. Acho que isso é um caminho sem volta. Então, a solução aí é estar sempre mais preparado. Eu acho que as universidades precisam formar uma pessoa mais eclética, né, mais aberta para mudança e com mais permeabilidade, com mais capilaridade para receber as demais. Né? E com mais autonomia. Que o aluno escolha o que ele quer estudar. A gente tem um corpo rígido, um corpo lá de 60% rígido, mas que o resto da formação ele seja de autonomia do aluno. Então, se o aluno ele quer estudar, ele quer se formar em educação física, mas o foco dele não é questão motora, é questão de estratégia de esporte, não a parte motora, mesmo que seja importante, mas o foco dele é outro, que ele vai estudar aquilo que para ele é mais interessante. Então, aí você vai formando o profissional capacitado na área em que ele considera que vai ter mais possibilidade, que ele deseja. Né? A autonomia é fundamental no processo formativo hoje em dia. É fundamental para a globalização. Tem uma pergunta do Emanuel Nunes, a última que nos apareceu aqui no chat, que é a seguinte. Emanuel Nunes, ele fala: mas no Brasil, as universidades federais e a maioria das faculdades privadas também são muito engessadas. E nesse modelo, o qual você citou, complicado, essa mudança, mesmo que seja inicial, como mudar e quem mudar?
Então, eu concordo discordando dela. Eu acho que as universidades elas são complicadas. É dela ou dele? É dele, é Emanuel, Manuel, Nunes. Emanuel, Emanuel, eu concordo discordando. Eu concordo que as universidades são complicadas, mas eu não acredito e que temos uma legislação muito restrita, mas que também boa parte das universidades não se dão ao trabalho para as permissões muito boas que existem. Eu posso citar uma, da década de 90. Quando a LDB foi construída e fala sobre processo de formação de currículo, não se fala de disciplina. Ninguém fala de disciplina na DCN. E por que a gente atua com disciplina? Então, só isso muda completamente o nosso processo formativo. A gente tem conteúdo. E aí sim, o nosso processo é budista. Mas o conteúdo ele não precisa estar engessado na disciplina, ele pode ser feito de outra forma. Então, eu acho sim que existe um engessamento das instituições e um engessamento em termos de lei, de legislação, mas existe um trabalho que pode ser feito pela instituição também, no sentido de tentar criar um pouco mais de flexibilidade e permitir. Queria nós termos toda a liberdade que as universidades americanas possuem. Não temos. E talvez, na realidade do Brasil, não fosse bom para o Brasil. Né? Talvez no Brasil hoje ainda ter um sistema mais rígido de educação seja interessante. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a flexibilização na dosagem certa está criando mais do que prejudicando. E só para finalizar a resposta, eu acredito que a melhor forma da gente construir isso é alterando dentro das possibilidades que a gente tem. Alteramos dentro da possibilidade que a gente tem. Se a gente pode disciplina, então vamos deixar de trabalhar com disciplina. Agora, eu vou reforçar, eu sou professor também, não estou dando aula hoje, mas minha profissão é professor, estou na gestão, e sempre a maior resistência quanto às alterações de metodologia não são dos professores, são dos alunos. Eu já escutei tanto em universidade pública e universidade privada que o aluno estava lá para assistir aula, não era para ele dar aula no lugar do professor, não. Então, o conservadorismo quanto ao modelo de formação é muito mais por parte do aluno. E as universidades têm medo porque os alunos, eles não querem. E aí a gente tem que criar núcleos. O que é que a gente tem feito para mudar essa mentalidade? Núcleos. A gente cria um núcleo de transformação e é aquela velha história, né? O ser humano não pode ver a grama do vizinho estar um pouquinho mais verde. Aí ele, não, eu quero isso também. E aí esse processo começa a ser disseminado de maneira mais efetiva. Isso tem ocorrido em algumas coisas que a gente tem feito dentro da Universidade de Tiradentes. Algumas são muito mais difíceis. Saúde é uma área muito conservadora nesse aspecto. É um desafio maior, mas a gente está aqui para criar mudanças. Se as mudanças não vêm das universidades, elas vão vir de onde? Se é a gente que forma o futuro, que a gente forma as pessoas que vão estar no futuro, se é a gente que faz isso, então é a gente que tem que provocar essas mudanças. Nem sempre as mudanças elas são confortáveis, né? De fato é isso mesmo. A Marcela está querendo ir para Boston com você. Falou, me leva para me leva. Marcela disse que é fazer Boston. Ela quer estudar lá. Convidadíssima. Tá, assim. O pessoal está perguntando no chat se tem algum endereço de e-mail que você possa disponibilizar para que eles possam fazer as perguntas diretamente. Tem sim, tem sim. Tem um endereço de e-mail institucional, que é genérico, e eu posso passar o meu também, não tem problema, mas como nós temos coordenações em cada unidade, eu vou passar o geral, porque na dúvida, coordenador de relações aliás, a coordenadora de relações internacionais de cada unidade. Mas o e-mail é internacional, em inglês, international, @unite.br, é o nosso e-mail genérico, internacional. E o meu pessoal não, o meu profissional é Otávio, _Correia, @tiradentesinstituto.com. Eu pode mandar para mim também, se não for o caso de eu responder, eu posso encaminhar para outra pessoa do departamento da gente para que estará 100% disponível para tirar as dúvidas. Obrigado, Otávio. Muito obrigado. A gente ficaria a tarde toda aqui, mas nós temos um evento a seguir. De fato, muito agradável a sua fala, desafiadora, instigante, muito instigante demais a sua fala.
Nós temos aqui dos participantes pessoas de universidades públicas e privadas também, que certamente estão sentindo a vontade de estar na UNIT. E eu parabenizo você e a UNIT por essa iniciativa. E aproveito para dizer para você suas palavras, suas considerações finais, para a gente passar para o próximo palestrante. Não, só agradecer também, novamente, ao senhor, ao Stélio, à Carol, tiveram muita paciência comigo. Eu estou responsável pelo plano de retomada do Grupo Tiradentes, então, assim, fazem meses que eu não durmo bem de tantos desafios e o tempo muito curto para fazer as coisas, então, o tempo tem sido curto, me desculpe se eu fui ausente em alguns momentos, mas obrigado pela insistência e pela oportunidade que estão me dando de colaborar aqui um pouco. Eu fico um pouco acanhado, porque você sai de uma palestra feita do professor Juan, extremamente técnica e muito interessante, até para mim que não sou da área, e aí vem o Otávio com uma palestra completamente humanista e genérica para falar de outros assuntos, aí você fica coitado de quem está assistindo, mas eu acho que de alguma forma eu pude colaborar e agradeço a oportunidade. Obrigado, Otávio. Mas era essa a intenção mesmo. Primeiro, dizer que o trabalho que você nos deu foi muito bem recompensado pelo show de trabalho que você apresenta agora. Que bom. E também para as pessoas que estão assistindo, não está descontextualizado. Uma das linhas de trabalho do Labim é favorecer essa internacionalização. E você nos mostra essa possibilidade. Então, nesse sentido, nós somos muito agradecidos. Não acho que você está fora do contexto, não, viu? Fico mais feliz. Fico menos acanhado agora. Não, foi muito bom. Muito obrigado. Parabéns pelo evento. Boa sorte para os próximos palestrantes e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.